E aí, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula, galerinha. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Um abraço para cada um, hein, professores? Ó, estamos aguardando as fotos de vocês, junto com os nossos estudantes, para a gente mandar um abraço, um alô para cada um de vocês, ok? A nossa aula de hoje nós vamos dar continuação ao processo, né, que nós estávamos falando na aula passada, na aula 4, sobre a agropecuária. Hoje, na nossa aula 5.1, vamos ver etapas por etapas do processo de pecuária, mas pecuária voltada para uma só criação. Temos que lembrar o que, professor? Que na aula anterior nós falamos de pecuária, mas pecuária não só criação de gado, porque pecuária perpassa pela criação de todo tipo de animal. Exemplo, avicultura, piscicultura, cunicultura, tudo é pecuária. Aí tem a pecuária bovina. Dá uma olhada na nossa aula, galera. Olha aí, aula 5.1. Na aula 5.1, pecuária. Nós vamos entender isso direitinho. Né? Porque todo mundo, quando fala pecuária, pensa só em boi. Mas tem os outros tipos de pecuária. Isso nós falamos na aula passada. Não, meu querido diretor, pode deixar lá na tela. Então, tem a pecuária. Modalidades da pecuária. A gente vai perceber que existem modalidades. Tem que ficar bem claro o que significa essa moda. Tem a pecuária. Quais são as modalidades da produção pecuária e pecuária e ambiente? Vamos aqui. Agora sim, meu diretor. Meu diretor, para mim, tem como deixar a tela aqui, lá, aqui, ó. Pam, 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 pam. Vira lá para o outro lado, deixa aqui atrás, para eu falar assim, ó, isso, meu diretor. Olha só, galerinha, pecuária e o meio ambiente. Meus queridos, quando nós falamos de meio ambiente, estamos falando da pecuária, são duas situações diferentes. Nós temos o ambiente produtor e o ambiente ecológico. É diferente esses dois. Mas tudo é uma coisa só? Não. São diferentes, porque apresentam características, propriedades, e é onde nós podemos o quê, professor? Impulsionar um processo, claro, um processo de você potencializar um determinado produto, como você vai tirar aquele produto desse determinado ambiente. Olha só, para iniciarmos, está aqui essa figura, onde a gente coloca, ó, pecuária. Quando a gente fala ambiente pecuário, o ambiente, a estratificação é diferente do ambiente ecológico. Então vamos aqui, professor, passar por esse processo histórico da pecuária. Aumenta a tela, meu diretor. Quando a gente fala de pecuária, galerinha, então a gente vai mostrar aqui para vocês, ó, a palavra pecuária vem do latim pecus, que significa cabeça de gado. Então olha aqui, ó, vou até frisar, cabeça de gado. Ela é praticada desde o período neolítico, idade da pedra polida, quando o homem teve a necessidade de domesticar o gado para obtenção de carne e leite. Então, lembra lá na aula 4, quando nós falávamos assim sobre a linha do tempo, que nós andávamos, né? Nós saíamos de determinadas situações, de ambientes, só que uma hora tínhamos que ficar num ambiente, parar de andar. A tribo andava de um lado do bando, não é isso? E a necessidade de quê? De não precisar sair para caçar, mas sim você traz e começa a alimentar a caça para na hora da necessidade você utiliza. Então, para que eu obtenha carne e leite. Essa necessidade, né, surge o processo de criação de animais, onde a gente caracterizou pecuária. Porque no início, pessoal, os bandos, os grupos, os nativos, é um determinado número. Então tinha que pegar animais grandes. Só que ao passar do tempo, você não precisava criar somente o gado. Podia criar galinha, pato,
cabra. Então, a pecuária ocorre geralmente em zona rural. Por que zona rural, professor? Porque a estrutura ambiental da zona rural e zona urbana não tem propriedade. Por exemplo, por que zona rural? Porque não chegou ali determinado processo de construção, a infraestrutura de uma cidade, é porque o ambiente, né, é inserido para a criação de animais, não para transitar carros, construir casas. Na grande maioria, a infraestrutura é agrícola, pouco é casa de humano, a sede, como nós falamos. Então, em uma zona rural, a sede, o espaço da sede é pequeno, mas a construção são de galpões, a construção é voltada para o bem-estar animal. Desta forma, esse tipo de construção vem de encontro com o potencial nutricional do animal para você conseguir criar e obter determinados produtos. Quais são esses produtos? Carne, leite, couro, ovos, lã. E aí, isso quando a gente fala de produto animal. A pecuária é uma atividade ligada à criação de gado e, olha aí, ó, vamos frisar, de gado, gado, criação de gado, mas, olha aqui, ó, não se exclui outros animais. Então, não é só gado. Como? A nomenclatura, né? Cabeça de gado, pecos. É por isso que se veio esse pensamento, essa percepção de pecuária voltada a gado. Mas não está errado você falar que se eu crio ovelhas, cabras, se eu crio peixe, eu não estou em uma atividade pecuária. É porque tem as estratificações. Dentro da pecuária, tem o gado de corte e o gado de leite. Dentro da pecuária, tem a piscicultura, a avicultura, a suinocultura. São estratificações. Ok? Ok, professor. E com isso, com essas estratificações, esses ramos, ocorre um processo de produção importante de matéria-prima, que vão obedecer o quê? A agroindústria. Porque o processo de criar, o processo de potencializar determinada criação atrai, possibilita o desenvolvimento de determinadas áreas para a atração de indústrias como frigorífico, indústrias de couro, indústrias de laticínios. E aí, essas indústrias têm características que vão se estabelecer em uma região que a gente chama de rural. Porque elas têm o quê? Grande porte. E o fluxo, a dinâmica, não comporta dentro de um ambiente urbano. Então, a estratificação de ambiente urbano e ambiente rural vem de encontro com o quê, professor? Com a atividade econômica daquela determinada população. A pecuária, então, integra a agricultura. Você pode se perguntar, mas como assim, professor? Na ração para bovinos, na produção leiteira, que é necessária para alimentar, nutrir, potencializar, necessita de quê, professor? Necessita de fontes nutricionais de origem vegetal. O que você está querendo dizer aí? Que quando você cria, para manter aquela criação, quem cria é a planta. Então, por quê? Porque através do vegetal você produz o que a gente chama de ração. Então, por exemplo, professor, claro que a grande maioria, né, a base é soja, é milho, né, na ração, mas tem os minerais, que são aditivos na ração. O que você está querendo dizer? Vem para cá, meu diretor. Aí deixa a tela aqui atrás de mim, por favor. Deixa a tela aqui para mim, por favor. Olha só, galerinha.
Aqui está o texto. O que isso quer dizer assim? Como assim que... Como pode perguntar que a pecuária, ela integra a agricultura? Porque a agricultura é a atividade de plantar, né? Porque, olha só, a alimentação animal, ela é a base dela é vegetal, tá? Só para fazer a ração. Só que tem agregados nessa ração. Minerais, suplementos, vitaminas nessa ração. E além da base e desse agregado, que é a ração, nós temos os suplementos, né? Os suplementos que você dá a ração e dá uma complementação. Isso vai depender do quê, professor? Isso vai depender do direcionamento dessa criação. O que o senhor está querendo dizer? Uma coisa é ração de crescimento. Existem estratificações da nutrição animal. Você tem ração para reprodutor. E dentro da ração de reprodutor, a ração para uma matriz são as fêmeas, é diferente da ração do que? Do reprodutor. O reprodutor é o macho. Seja a criação de boi, que é touro, desculpa. A ração do reprodutor bovino é o touro. É diferente da ração da matriz, que é a vaca. A ração do cachaço, que é o porco, é diferente da matriz, que é a marrã, que é a fêmea, que vai dar. Por quê? Porque a ração do frango tem ração de reprodutor, ração de corte, ração de engorda, ração de poedeira, só para frango. Então, dentro de um lote bovino, dentro de um lote suíno, dentro de um lote de avicultura de corte ou de postura, tem estratificações. A ração que é dada para um pintinho é diferente da ração, porque o pintinho tem fases até chegar ao quê? A um frango, ao adulto, ao abate. Então, os nutrientes, os minerais e os suplementos advindos da plantação é direcionada para o objetivo da sua criação. Então, professor, a indústria, por exemplo, se um ambiente rural é de gado de corte, se um ambiente... E olha, lembra que na última aula nós falamos o gado de corte, ele tem extensivo, intensivo e semi-extensivo. Se você criar um gado solto, então tem que ter a plantação, o pasto. Se ele for semi-intensivo, uma hora ele está enclausurado, outra hora ele está pastando, então você tem um direcionamento da nutrição. Então, essa indústria vai te fornecer a ração especializada para determinada etapa da criação. Mas você pode complementar. Como? Me dá um exemplo de uma complementação da nutrição animal fora a ração. Além da ração, eu dou um suplemento. Seria a silagem. Silagem. Depende da criação. Falei silagem, né? Para bovinos, ruminantes. Suínos, lavagem. Frango, que são os frangos, você dá a ração, mas existem as etapas, o processo, o sistema de criação. Se o frango é para postura, ração específica para poedeiras, que tem origem vegetal. Mas se eu estou falando frango caipira, tem ração? Você pode dar sim, para engorda. Mas antes disso, tem a etapa que você só joga a matéria-prima, o milho. Ou você joga resto, agregados de alimentos. Ou você faz como é que chama, Jefferson? Um piquete. Porque tem um frango agroecológico. O frango ecológico, que ele não tem essa nutrição de ração. É natural. A gente vai ver isso nas etapas de criação. Então, é imprescindível o processo de... como é que a gente fala? Eu sempre lá eu coloco caderno assim.
Quando você vai falar sobre pecuária, qual o tipo de criação que você vai implantar lá na sua propriedade, você realizar todo o processo de... Ai, fugiu a palavra, só tá aqui a palavra aí, meu diretor. Não é esquematizar, Jefferson. Não tem nada a ver com planejamento. Planejamento da estratificação da sua propriedade. Por exemplo, cada um de estudante aí, quando você vai pensar, vou fazer uma determinada criação, seja de gado, seja de galinha, seja de pato, eu vou iniciar, seja de codorna, qual é a fonte que eu vou criar? A fonte nutricional. Ah, tem indústria? Tem um mercado para me fornecer? Não. Ah, eu vou começar pouquinho para ver se dá certo? Eu tenho que estratificar uma parcela da minha propriedade para eu produzir. Produzir o quê? Para eu plantar, fazer atividade agrícola para manter a nutrição daquele animal que eu quero começar a criar. Então, a nutrição animal está na subsistência da estratificação da área da minha propriedade. Então, quando a gente vai falando de pecuária, e a gente vai falar estratificada, que tipo de criação, eu já tenho que, de novo, não é eu já tenho que planejar o planejamento da área que vai suprir aquela criação. Tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. Então, ó, dentre muitas fontes de renda, por exemplo, eu vou criar para quê? Professor, se eu vou fazer uma criação de pato, uma criação de codorna, uma criação de porco, é uma forma de renda se for para subsistência? É. Porque você deixar de consumir algo na cidade e você produzir a sua alimentação, então você está deixando de gastar no orçamento da alimentação da sua família. Então, uma renda. É uma renda que eu falo é um investimento que vai te garantir você investir, se está dando certo aquela sua criação, então você vai deixar, não é que você vai deixar, além de suprir a alimentação familiar, se você aumentar a produção, você oferece para quem? Para o mercado. Então, dentre várias fontes de renda que você tem dentro da atividade da pecuária, nós temos aí, quando fala carne, quando fala leite, quando fala ovo, qual é o tipo de renda da criação? Se você fala, vou criar uma vaquinha para produzir leite, leite de subsistência, mas eu estou produzindo muito. Então, o que esse muito sobra, você pode ofertar ao mercado. Então, você pode ofertar ao mercado leite, carne, ovo, couro. Você pode ofertar ao mercado, não quero vender carne bovina, porque eu tenho um número pequeno. Mas você pode pegar um subproduto. Você pode pegar, transformar em adubos dejetos e fornecer para um viveiro. Você pode pegar o subproduto, que é transformar em esterco, e melhorar, olha o investimento, melhorar a qualidade do seu solo para você produzir o quê? Olerícolas, hortaliças. Então, quando você pega, ao invés de você gastar com adubo químico, e você investir, tem uma vaquinha ali, tem um pauzinho ali na minha propriedade, que é para subsistência. Não tenho como vender, aumentar minha produção. Mas se você pegar os dejetos deles, transformar em adubo, melhorar para mim, meu diretor, se você... O que esse slide nos mostra? Para mim, meu diretor. O que esse slide nos mostra? Se você tem na sua propriedade, você estratificou. Eu tenho uma criação ali de coelho, uma criação de galinha. Eu pego aquela cama da galinha, eu pego aqueles dejetos da galinha, transformo em adubo, melhora a qualidade, olha o investimento,
melhora a qualidade do solo, aonde eu realizo a minha agricultura, então eu vou produzir mais, aumenta a produção de quê? Cenoura, alface, couve, tudo que é hortaliça, legume. E além de colocar esse investimento na nutrição da minha família, eu oferto o quê? Na feira. E vou ter um retorno para potencializar o processo de criação. Então são fontes de quê, professor? Renda. Pode aumentar, meu diretor, a tela? Então aí, ó, dentro do exercício principal, na função da produção, agroindústria, quando a gente fala agroindústria, pessoal, a matéria-prima vai ser o quê? Processada. Não por você, você vai ofertar isso ao mercado. Aí a gente fala que é o mercado. Matéria-prima seria qual matéria-prima, professor Jefferson? Bovinos, suínos, bubalinos, ovinos, caprinos, galináceos de forma geral. Claro que para isso, professor, Estou igual o da Atena. Para investimento disso, tem que se fazer um levantamento do mercado. O que o mercado sinaliza para mim? Pessoal, para mim, meu diretor, nessa aula que nós estamos vendo aqui da pecuária, quando você realiza esse processo de pensar o que eu tenho na minha... Pode voltar, meu diretor. O que eu tenho? Entendi. O que eu tenho para... Eu faço o levantamento na minha área rural. O que eu tenho já ali que eu possa investir? O investimento muitas vezes é dinheiro. O investimento é o tempo do esforço no trabalho que eu vou desenvolver ali. Por exemplo, vou ali fora. É o meu sítio, eu tenho um sítio pequenininho. O que eu tenho ali, cara? Eu tenho tenho ali uma horta, tem umas galinhazinhas ali, uns porquinhos que eu crio solto. Meu filho gosta de codorna, cria umas codorninhas ali. O que eu posso fazer? Qual daquelas estruturas que ainda estão capengas, eu posso fazer um investimento do meu tempo para melhorar? Primeiro. Se a minha galinha está criada solta, qual sistema da pecuária eu posso utilizar para melhorar aquilo? Fazer um cercadinho, fazer um puleiro, selecionar essas galinhas para ver quem tem potencial para corte, potencial para postura, que é o ovo. Aquelas codorninhas ali que estão sendo criadas de forma aleatória, inserir um sistema de criação. Qual é o sistema de criação, professor? Separar o que a gente considera que é reprodutor, para, como é que a gente fala? Terminação. Se eu pego e seleciono macho e fêmea para reproduzir, aí eu penso, caramba, mas para vender ovo não pode estar galado, o ovo tem que ser o ovo não galado, que é o que a gente fornece para o mercado. Então eu tenho que investir em quê? Em ração. Não tenho dinheiro para comprar ração específica para aquelas aves de poedeira. Da onde eu vou tirar? Da onde eu vou tirar dinheiro para investir nessa ração? Pego os dejetos das aves, pego os dejetos daquela vaquinha, transformo em adubo. Esse adubo, eu vou fazer o que com esse adubo, professor? Vou investir naquela terrinha onde eu faço a minha agricultura, para melhorar aquele potencial daquela terra. E aí vou plantar cebola, alface, repolho, couve. Como é que eu sei disso aqui? Porque eu vou na feira e vejo o que o pessoal compra na feira. Salsinha, cebolinha, toda mulher lá que vai fazer pimentinha de cheiro. Aí eu forneço isso, tenho uma renda. Essa renda saiu da onde? De uma fonte primária, desagregada, que é um insumo para fazer adubo.
Quando eu tenho um retorno da horta, porque eu investi esse adubo para melhorar a qualidade da minha terra, para fazer agricultura, e dessa agricultura eu vou plantar vegetais que eu vai usar na minha cozinha, vou deixar de gastar de comprar, e o que ainda tem maior volume, o restante, eu forneço ao mercado, o mercado me dá dinheiro. O que eu faço com esse dinheiro? Vou investir na ração das aves para a produção de ovos. E assim você vai aumentando. Você tira da propriedade, na verdade você tira da sua atividade pecuária um investimento que você estava imaturo, o investimento estava imaturo lá, e você desenvolve esse investimento. Professor, então significa que atividade pecuária é a organização, o planejamento de uma determinada criação que tem que ser inserida em um sistema estratificado, reprodutor, independente desses animais aqui, ó. Independente desses animais. Imagina o animal que você tem aí, criado ao reléu. Você tem que inserir ele em um sistema. O que é reprodutor, macho e fêmea, o que é desenvolvimento, terminação em desenvolvimento, produção e engorda. E vai fornecer o quê? O quê que esse animal pode te fornecer? Mas para isso, tem de onde eu tirar esse subsídio. Eu ia falar da própria propriedade. Investimento você tira aí de um insumo que pode estar sendo negligenciado. Qual é o insumo que eu estou falando? São a matéria-prima para a produção de esterco, que vai melhorar uma qualidade do solo, que vai te retornar isso em vegetais que você vai fornecer ao mercado. Meta a tela, meu diretor. A segunda importante produção, ligada à produção leiteira neste caso, bovino, bubalino, ovino e caprino. Então, o terceiro tipo de produção importante aí também é da avicultura. Então a gente vê produções de carne e leite, vê produções de carne e ovos, né? E os tipos de pecuária. Pecuária de corte, criação de bovino destinada à produção de carne, pecuária leiteira, criação de bovino destinada à produção de leite. Mas, pessoal, aí que está o negócio. Quando a gente vê especialização, o que eu quero... Para cá, meu diretor, o que eu quero dizer com isso aqui? Você não pode ver só a carne. Você não pode ver só o ovo. Desculpa, o ovo é o outro. Quando você vê carne, aqui está bovino. Carne, você vê bovino, ave. Você vê leiteiro, mas você não pode pensar só nele. A não ser que a estrutura da sua propriedade, a estrutura. O que eu falo com estrutura, meu estudante? Vamos ver se tu está seguindo a minha linha de pensamento. Quando eu falo estrutura, é o que tu pode tirar da tua propriedade para fomentar a criação de animais para carne. O que eu posso tirar da minha propriedade para fomentar a criação de produtos leiteiros. Você utiliza o que você tem na sua propriedade para potencializar a criação de algum animal para carne. Esquece que aqui está escrito bovino. Pode ser carne de coelho, carne de gado, carne de galinha, carne de rã, carne de codorna. Só que você tem que pensar numa coisa também. Eu já tenho isso. Eu já tenho uma produção. Mas eu posso... Como é que eu falo? Industrializar? Como assim, professor? Cria porco? Você vender o porco é uma coisa. Você vender costelinha do porco defumada. Você ao invés de você, além da carne que você vendeu do porco defumado, é processamento. Banha do porco. São subprodutos. Você tem um porco... Nós vamos ter aula aí, mas
Professor, eu tenho um porco para fonte de proteína da minha família, para vender, para minha família comer carne. Eu não compro carne no supermercado. Mas aí você para e pensa, quando tu mata o porco, você corta o porco em pedaços, costelinha, tem lá as partes do porco, você guardou. Eu te pergunto, se for um piau, que ele gera bastante gordura, banha, o que tu faz com essa banha? Produz o óleo. E se você utilizar esse óleo, a banha do porco, para ofertar na feira, não é uma renda que entra? E o valor, o agregado, porque você vender uma peça, e se você não vende essa peça, a carne tu fica, mas a banha tu processa. Oferta no mercado a banha, o óleo, banha. Quando eu falo banha, é ela não processada, in natura. Mas você pode transformar essa banha em quê? Em óleo. Você pode transformar essa banha em quê? Em sabão. Essa banha em sabão sólido, sabão líquido. Então você embute, você valoriza isso, potencializa e o valor comercial é outro. Se você tem aí, ó, galinha, professor, tem um galinha. Eu tenho um número de galinha e não estou conseguindo vender essa galinha. Porque o mercado não sinaliza que ele quer carne de galinha. Mas você já prestou atenção que se você pegar essa galinha e, professor, está passando da hora de abater. Eu vou ter que abater, congelar e comer? Porque você não abate, processa e tem salsicha, tem aquelas salsichas, linguiças defumadas de frango, temperadas com o que você tem na sua propriedade, com condimentos. E aí, quando você faz isso de frango, e ainda embute uma valorização, porque você fez bacon do porco e colocou uma identidade nessa salsicha, linguiça, seja o embutido que for de frango, e oferta ao mercado, é a valorização do produto. Então não é só carne, tem os processamentos. Não é só leite. Ah, professor, tenho leite, mas eu não tenho para quem vender. Aqui não tem. O mercado não sinaliza que é leite. Mas será que ele não está querendo derivado? Ah, queijo, mas pode ser doces. Então tem que tomar cuidado que muitas vezes nós temos da onde valorizar. Tem uma renda, mas nós estamos sabendo trabalhar com essa renda. Aumenta, meu diretor. A tela. Isso. Então, tanto para leite como para coisa ou subprodutos, é essa desmistificação que pecuária só é gado. Nós vamos ver nas nossas aulas, quando a gente fala de caprinos e ovinos, eles têm os seus subprodutos. A equinocultura, que é a criação de cavalo, professor, pelo amor de Deus, come carne de cavalo? Come. Professor, pelo amor de Deus, o subproduto do cavalo não é só carne, tem um nicho comercial de utilização, de preparação de cavalo, mas isso não é muita cultura do nosso estado. Eu trouxe este exemplo para você ver que para equitação, criar cavalo para corrida, é porque pecuária não é só gado, é esse negócio. Pecuária, pessoal, não é criação de gado, não é só isso. Mas se você vende queijo, é uma atividade pecuária. Se você vende doces, derivados do leite, iogurtes, é pecuária. Os subprodutos de origem animal é pecuária. Professor, eu vendo mel. É pecuária? É pecuária. E além de ser pecuária, está agregada ao quê? A agricultura. Porque a agricultura não é só horta. A agricultura é o pastoreio apical. É quando você faz o levantamento na sua propriedade, quais são as árvores silvestres de potencial de floração, onde as abelhas vão fazer o repasto. É um repasto.
para pegar o pólen e fazer todo o processo de produção de mel ou subprodutos, que é o própolis, geleia real. Ah, na minha cidade não tem esse negócio de mel, porque não tem para quem vender. E o subproduto? E a geleia real? E os própolis? Para vender não só para consumir natura, mas para a parte farmacêutica. É aí que temos que abrir a visão que muitas coisas, subprodutos de produtos de origem animal, não é só atividade de criação de gado, gente. Aumenta a tela, meu diretor. Outro exemplo que nós trazemos aqui para vocês, ó, já falei da suinocultura, já falei, ó, viu? Suinocultura é pecuária, professor? Sim, é pecuária. Só que a suinocultura tem uma coisa aí, galerinha. Não é o porco, não é vender porco. Tem um subproduto. A avicultura não é só carne e ovo, tem os subprodutos. Os embutidos. Professor, por exemplo, eu crio galinha, mas não tem uma... O mercado quer. Quer o quê? Carne, mas eu não consigo ofertar porque não aumentou a minha granja, o número, o plantel. Professor, eu tenho ovo, só que o ovo não é quantidade para dar para o mercado. Como é que eu faço para aumentar essa produção de ovo? Meu querido, tu faz subproduto desse ovo. Então a gente tem aí, ó, outros ramos de especializações da pecuária. Cunicultura. Gente, é porque é cultural, né? Pensa numa coisa gostosa, é carne de coelho. Eu gosto do assado, cozido nunca consegui, não gostei não, mas assado, coelho assado. Ó, chegou babo. As tia lá do colégio agrícola fazia pra gente. É dose. Mas, aqui não tem. É cultural. Mas, por exemplo, professor, eu crio coelho. Ninguém come a carne. Mas se tiver como você mandar pro sul, lá tem. Pato. Gente, o que tem de consumo de pato no sul? Cria aqui e manda para lá como frango. Porque lá tem até semana do pato, coisa do pato. Eles têm isso. Coelho, couro, coelho, pele de coelho. Lá eles usam muito. Chinchila, então. Isso que é o quê? Ou não tem indústria aqui, você pode mandar para lá. Peixe, é uma atividade pecuária. Então a gente está mostrando aqui para você, ó, caprinocultura. Do caprino, meu colega, tu aproveita tudo, até o osso. Nós temos aí os ovinos. Professor, tem ovino, tem caprino para se criar nessa região quente? Tem. A ave também é uma atividade pecuarista. Coelho é uma atividade pecuarista. Ei, qual é o subproduto do coelho? O adubo. O adubo oriundo. Adubo oriundo das fezes do coelho, o adubo oriundo da galinha, das fezes da galinha, do ovino, é o adubo de melhor qualidade, não é só adubo bovino. Que você pode ofertar isso para a agricultura, que você pode ofertar isso para atividade até de piscicultura, para a atividade da olericultura. Olha aí, ó, codornas, carne, ovo e a cama também da codorna, que é uma atividade pecuária. Tudo são atividades pecuárias. Jacaré é uma atividade pecuária. Então, essas modalidades da pecuária, pessoal, a gente encontra em N diversos ambientes, tá? Claro que nós temos que fazer o quê, professor? Realizar esses processos da pecuária em ambientes focando diminuição e não permitir a degradação do ambiente. Para mim, meu diretor. Mas, meus queridos, para mim, já a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, porque tem atividades. E a gente volta com mais informação sobre as atividades da pecuária.